Opa, nesse vídeo eu vou te explicar 7 modelos de negócios, principalmente para empresas de serviço. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bom para você que está pensando em empreender ou para você que tem um negócio, já está operando alguma coisa, mas está querendo dar uma refrescada, uma pivotada ali, está querendo mudar um pouquinho o seu modelo de negócio, o modelo que você está vendendo, o modelo que você está operando. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar detalhadamente cada um desses modelos, vou te dar alguns exemplos e meu objetivo é que você saia daqui com muito mais informação que você possa aplicar no seu dia a dia. Mas antes, para você que não me conhece, o meu nome é Caio, eu sou empresário, sou CEO aqui da DataCamp e sou mentor de algumas empresas e aqui no meu canal eu falo a vida real dos negócios, a vida real do empreendedorismo, como que é o dia a dia, sem muita firula. Então pega o seu café na xicrinha nova e me acompanhe nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Aqui nesse material que eu deixei um link aqui nos comentários do vídeo para você poder consultar e fazer uma cópia e depois poder ter essa informação com você. Estão 7 modelos de negócio que eu listei para empresas de serviço. E eu vou explicar para vocês uma por uma. E o primeiro modelo é o SaaS, que é o famoso Software como Serviço, ou Software as a Service. E o que basicamente é um SaaS? É um software que ele é entregue via nuvem, é tipo uma assinatura mesmo. Não, tipo não, ele é uma assinatura e onde você não precisa simplesmente criar um software novo ou contratar uma empresa para criar esse software, porque a empresa já criou e ela simplesmente comercializa licença para as outras pessoas. Isso é muito vantajoso, porque é uma economia muito grande, visto que desenvolver um software é muito trabalhoso. Então, quem trabalha com esse modelo, que é o caso nosso, é interessante que você consegue trazer vários clientes, muitos clientes, com um ticket menor, e assim você consegue massificar a sua solução. A receita desse tipo de modelo de negócio, ela é uma receita recorrente, ou ela é mensal, trimestral, tem empresas que fazem semestral e anual. Isso é um ponto muito positivo, talvez é uma das principais vantagens, ou seja, ela tem uma receita previsível. Tem empresas que fazem contratos, outras empresas que fazem no modelo pré-pago, mas de todo jeito você já tem um fluxo de caixa ali, você já sabe mais ou menos quantos clientes ativos você tem e quanto que vai entrar de receita para você. Ela é uma solução também que você tem relativamente um baixo custo. O que quer dizer com isso? Quando a gente trabalhava com software on-premise, né, quando você instalava no cliente, você precisa montar todo um servidor, toda uma estrutura para poder hospedar esse software, né? Desde um computador para pequenos bancos de dados ou um supercomputador para sistemas maiores, para bancos de dados maiores. Quando você tem um SaaS, por exemplo, você consegue diluir esse custo, porque você pega um servidor na nuvem e você consegue compartilhar esse servidor entre várias empresas, entre vários bancos de dados. Então, eu não preciso comprar um servidor para cada cliente, eu consigo alocar vários clientes do mesmo servidor. Isso também traz uma fácil atualização, porque está tudo sobre o meu domínio, que no caso eu que sou o desenvolvedor. As empresas de SaaS ela têm um valuation de mercado muito alto, são negócios bem vistos por investidores. Porém, nem tudo são flores. E quais são as desvantagens? Ela tem um alto custo inicial, por quê? Você precisa desenvolver a solução. A gente está com esse projeto novo do DataCamp Go, já tem alguns meses que a gente já está criando isso, então envolve um capital humano, um time de desenvolvimento que não é barato para você pôr esse produto no mercado. Claro, hoje a gente já tem diversas tecnologias, por exemplo, no-code, low-code, que podem viabilizar o início, o MVP desses projetos, mas de todo jeito, você precisa dedicar um tempo, você precisa passar pelo menos 2 meses viabilizando a sua solução, construindo para você levar para o mercado. Dependendo do tipo de cliente, de quem você está vendendo e do valor recorrente do seu produto, do seu SaaS, você pode estar sensível ao churn. Às vezes, 2 clientes que cancelarem podem fazer um efeito grande. Por isso, empresas de SaaS que têm valores menores e conseguem massificar maior, são menos sensíveis a churn, isso é mais positivo. Dependendo do SaaS, você pode também ter um ciclo de venda longo, mas isso também vai depender do ticket médio. E você precisa ter um suporte para esse produto. Não tem como você entregar um SaaS e não dar um apoio, porque você vai ter dúvidas de utilização, às vezes vai dar algum problema, enfim, algum problema técnico vai existir, você pode ter certeza. Então, esse é um negócio que a gente dá
uma escala de 1 a 4. Uma nota 4 para escalabilidade, ou seja, você consegue crescer a receita sem necessariamente crescer os custos. É um negócio que você consegue ter previsibilidade, então nós temos aqui nota 4 de previsibilidade. É um negócio que, se você conseguir dominar os canais de expansão, os canais de comunicação e levar isso para muitas pessoas, você consegue uma margem boa, mas, porém, você precisa de um investimento inicial que é relativamente alto. Alguns exemplos são o DataCamp Go, como eu já disse para vocês, o nosso novo software, o ChatGPT, o Google Drive, que são softwares que você paga aí uma assinatura e está disponível para você usar. O segundo modelo, a gente tem o modelo de assinatura, que é um modelo parecido com o modelo de SaaS, mas qual que é a diferença? Aqui, quando a gente fala de SaaS, a gente está falando de software. É um software entregue como uma assinatura. A assinatura já pode ser de qualquer coisa. Você pode ter um serviço de assinatura de vinho, por exemplo, que o pessoal tem feito. Você pode ter um serviço de assinatura de TV, como a Netflix. Você pode ter um serviço de assinatura de música, como o Spotify. Então, essa é a diferença. A assinatura pode ser qualquer coisa que você consiga um pagamento recorrente do cliente mediante a prestação desse serviço, a entrega desse serviço. Então, a receita da assinatura ela também é uma receita recorrente. Pode ser mensal, trimestral, anual. Isso vai depender de acordo com o que você está fornecendo para o seu cliente. Ela tem uma vantagem, assim como o SaaS, né, de previsibilidade de caixa, de fidelização dos clientes, de possibilidade de você ter um alto LTV. Eu não falei isso no SaaS, mas serve também tanto para o SaaS quanto para a assinatura. O que é LTV? LTV é basicamente todo o dinheiro que o cliente deixa com você ao longo do tempo. É uma sigla que quer dizer Lifetime Value, ou seja, quanto de dinheiro esse cliente deixa com você ao longo do tempo que ele é seu cliente. E o nosso objetivo em serviços recorrentes é sempre aumentar esse LTV, ou seja, fazer com que o cliente fique com nós por mais tempo e nos pague mais. As desvantagens também estão ligadas ao churn, que pode ser destrutivo, porque a gente está perdendo receita. Pode, dependendo do serviço da sua assinatura, você pode ter uma saturação de mercado, com vários competidores oferecendo a mesma coisa, então você precisa ter um diferencial muito grande. E você tem que ter um custo de retenção desse cliente, você precisa investir na retenção dele, ter uma equipe para que ele possa continuar ativo com você. Não é só trazer o cliente para dentro e entregar o serviço, você tem que conseguir reter ele. A gente geralmente faz isso através das equipes de sucesso do cliente. Ele é um modelo de negócio com nota 3 de escalabilidade. Por quê? O software ele tem um potencial um pouco maior, porque como ele está na nuvem, você consegue replicar de forma mais fácil. Já a assinatura, dependendo do que você trabalha, você não consegue replicar. Mas também você consegue ter nota 4 na previsibilidade, porque ele tem um fluxo de caixa previsível, a receita recorrente todo mês. Ele tem uma margem que é igual ao do SaaS, que é relativamente boa, você consegue ter uma margem boa e ele tem um investimento menor. Você pode, por exemplo, como eu disse, ter um serviço de assinatura de vinho. Você vai ter que comprar o estoque de vinho, mas você não vai precisar desenvolver um vinho, você não vai precisar desenvolver um produto do zero para poder fornecer para o mercado. Você pode simplesmente pegar um produto que já existe e levar ele para os seus clientes. O terceiro modelo são os serviços de consultoria ou serviços profissionais, que é basicamente você pegar o seu conhecimento e vender ele em projetos ou horas de trabalho. E é um serviço, é um modelo de negócio muito popular, que muitas pessoas optam por trabalhar com ele, porque ele traz uma receita relativamente alta. Se você está começando na sua carreira, se você já tem uma certa experiência, quer começar a empreender, ele talvez é um dos melhores modelos, porque você consegue, com apenas o seu conhecimento, prestar um serviço para alguém e ajudar alguém a ter esse resultado com aquilo que você sabe. Então, é um serviço que ele tem um custo, um investimento inicial baixo, ele tem uma margem alta, porque dependendo do tipo de consultoria, do tipo de serviço que você vai prestar ali, assessoria para o cliente, você vai gastar o seu tempo e você vai gastar um Google Meet para você prestar esse serviço, ou no máximo você vai até o cliente, aí depende de como você vai prestar esse serviço. Mas demanda um capital intelectual muito alto. Não é qualquer pessoa que é capaz de prestar uma consultoria. Geralmente, consultores, assessores precisam de resultado,
precisa de conhecimento no que você vai trabalhar, né? No serviço, no nicho que você vai trabalhar. Porém, ele é um serviço, né, um modelo de negócio que tem pouca escalabilidade. Exemplo, se eu sou um consultor, eu tenho uma agenda fixa, eu tenho um limite de horas por semana, correto? Então, vamos supor que eu tenho 40 horas, 60 horas para trabalhar. E se cada cliente me ocupar 10 horas, então eu vou conseguir pôr de 4 a 6 clientes, dependendo do tanto que eu quero trabalhar. Eu não consigo pôr mais clientes que isso. Ou eu preciso diminuir o meu trabalho, a minha entrega, ou eu preciso trabalhar mais. Então, ele é um serviço que tem pouca escalabilidade. Eu precisaria ter mais pessoas trabalhando comigo para eu conseguir vender mais, para conseguir trazer mais clientes. E depende estritamente do tempo humano. E, claro, tem maneiras da gente otimizar as consultorias, trazer ferramentas para que dependa cada vez menos do conhecimento humano. Existem, por exemplo, eu vou falar depois das mentorias, né, no ramo de educação, que você concentra várias pessoas numa turma, mas de todo jeito você precisa de ter uma pessoa, porque senão você não está dando uma consultoria, senão você simplesmente tem uma IA ali ensinando alguém a fazer alguma coisa. E por ser um serviço que ele tem sim um valor agregado alto, mas depende estritamente de você, e cada cliente ele vai ter um ticket um pouco maior, cada cancelamento, ou um fim de contrato, ele representa uma queda de receita brusca. Isso é um certo ponto prejudicial. Então, é um modelo de negócio que tem baixa escalabilidade, baixa previsibilidade, com uma margem boa e com investimento inicial baixo. Então, é ideal para quem está começando, quem quer vender horas, quem quer trocar o conhecimento por um serviço agregado. Então, como eu disse, consultorias, mentorias com experts, consultorias de vendas que a gente vê muito na internet. O quarto modelo que eu trouxe para vocês é o modelo da educação, ou seja, venda de conhecimento, que é um modelo tão famoso nos dias de hoje, onde praticamente todo mundo quer entrar para vender cursos, mentorias, comunidades. E por que esse modelo é tão famoso e tão popular, e tanta gente quer usar disso, entrar nisso? Porque é um modelo que ele é extremamente escalável, ele sim tem um potencial de geração de receita muito grande, mas nem tudo são flores, que eu vou contar para vocês. Primeiramente, né, o que é esse modelo? Você está empacotando seu conhecimento em formato digital ou presencial, depende do curso, depende da mentoria, e você está monetizando isso através justamente de um curso, de um pagamento único ou de um acompanhamento, né, de uma assinatura, de uma recorrência. Aí depende do tipo de curso, existem N maneiras. E aí a receita ela pode vir justamente de uma única venda, onde você vende um curso para a pessoa, você vende um treinamento, ou você vende uma comunidade, você vende um conjunto de aulas, um acompanhamento anual para essa pessoa. E aí tem vários tipos, por vários tickets, dependendo da proximidade com o mentor, da proximidade com a pessoa. E é um modelo de negócio que ele tem uma margem muito alta. Você consegue escalar e levar ele para muitas pessoas, apesar que você necessita de uma força comercial, assim, digamos, muitas pessoas usam de tráfego pago, muitas pessoas usam de mecanismos para vendas, que requer um investimento, mas mesmo assim ainda tem margens muito altas. Ele necessita que a pessoa, que o expert que esteja vendendo, ele tenha uma autoridade, ou seja, não é que necessariamente eu criei um curso que as pessoas vão comprar de mim. As pessoas precisam me enxergar como uma autoridade e queiram aprender comigo. Elas precisam ver que, de fato, eu sou capaz de ensiná-las. É um modelo escalável, ele tem um custo marginal muito baixo, porque você vai produzir o material, você vai gastar seu tempo, depois você vai ter que ter uma plataforma para manter isso, você vai ter o seu gateway de pagamento, sua landing page, e basicamente é isso. O restante vai ser imposto e custo de venda, né? E isso é muito interessante. Porém, ele tem algumas desvantagens. Ele depende de uma construção de marca pessoal, ele depende de uma construção de autoridade, isso não é simples, não é do dia para a noite. Existem muitas pessoas já vendendo produtos digitais, então já existe uma saturação desse mercado, existe a possibilidade de pirataria, e se você não conseguir conectar bem os produtos, se você não conseguir pensar em vários tipos de produtos, uma escada de valor, que é um tema que a gente vai abordar em breve aqui no canal, você não consegue aumentar o seu LTV. Então, você às vezes
consegue fazer o cliente comprar de você, mas depois ele não compra mais, e aí o dinheiro, você não consegue ver tanto dinheiro, tanto a margem assim. Então é um produto com alta escalabilidade, nota 4, uma previsibilidade média, porque essa previsibilidade, na verdade, ela vai aumentar de acordo com a margem e de acordo com quanto você investe no tráfego, quanto você está bem posicionado. Porém, ele tem, como eu disse, tem uma margem alta e o investimento inicial a gente pode considerar um investimento baixo a médio, que você vai ter que produzir esse material, você vai ter que ter um pouco de dinheiro para poder bancar essa construção da sua autoridade, essa construção do seu tráfego. Eu esqueci de trazer alguns exemplos, mas a gente tem inúmeros cursos aí na internet, desde cursos mais caros para empresas como G4 Educação, como outras pessoas que vendem cursos como Pablo Marçal, como Ícaro de Carvalho, como... Rapaz, me fugiu os nomes dos bons vendedores aí de curso, mas Thiago Nigro, não necessariamente que a pessoa seja boa ou ruim, tá? Só o que veio da minha cabeça. O quinto modelo de negócios, que também é um modelo interessante, são os modelos de franquias. E por que que eu acho que o modelo de franquia é interessante, apesar que é um assunto muito polêmico? Quando você pega o modelo de franquia, você basicamente está replicando uma coisa que já deu certo, concorda? Porque senão a pessoa não estaria te vendendo a franquia. E aí existem franquias de tudo, desde lojas de produtos, quanto franquias também de serviço. Então, quando você pega uma franquia, quando você adquire uma franquia e investe e fala assim, não, vou abrir isso na minha cidade ou, enfim, onde eu quiser, você está pegando um modelo de negócio já validado, um produto, um serviço já validado. Porém, né, existem alguns pontos de detalhes aqui, mas basicamente é quando você tem uma franquia, sua receita vem dos royalties e das taxas que você ganha. Então, eu estou falando desde você pegar uma franquia que já existe e trazer, ou você franquear o seu serviço. É bom, eu vejo que é bom para os dois lados. Quem franqueia, quem cria algum serviço consegue franquear, você consegue escalar isso para várias pessoas, para vários lugares. E quando você traz uma franquia, por exemplo, você consegue trazer algo já validado, algo com renome. Você já tem uma estrutura para operar aquilo. Então, para quem está franqueando, quem quer franquear alguma coisa, você vai ter uma expansão acelerada, você vai estar expandindo com capital de terceiro e você vai ter uma marca padronizada. E veja isso também como para quem compra uma franquia. Você está participando dessa expansão, você já tem uma marca validada no mercado, uma marca forte, você já vai ter insumos para poder trabalhar. Você não precisa gastar, talvez, tanto esforço e pôr um produto no mercado e validar um produto no mercado. Porém, nem tudo são flores. Então, você tem uma gestão que ela é complexa, você precisa conseguir gerenciar todos os franqueados e quem é franqueado precisa conseguir entrar no modelo de gestão já determinado pela franquia. Isso é o ponto-chave da franquia. Franquias são repetições de processos. Você pode ter um franqueado ou você pode não conseguir operacionalizar de forma correta e aí quebrar a franquia, não conseguir crescer. E ela também te dá uma margem menor, porque você vai ter que pagar royalties, você vai ter que pagar algumas taxas ali. Então, assim, uma mão que dá, uma mão que toma, né? Você tem que saber medir água com fubá. E alguns exemplos de franquias, principalmente para serviços, não sei se vocês conhecem Espaço Laser, que é uma franquia de depilação a laser. E tem uma franquia nova chamada Royal Face, é um grande amigo que trouxe para minha cidade, que é basicamente uma franquia de harmonização facial, onde você, claro, você tem que ser algum especialista no segmento que possa aplicar isso, mas você traz essa franquia, a franquia disponibiliza vários serviços e você começa a ofertar isso para as pessoas. É um modelo muito interessante a ser analisado. Nós também temos um modelo de revenda. Você pode revender software, você pode revender serviços, ou você pode revender produtos. E já é um modelo relativamente famoso, né? A gente tem revendedores comerciais por todo o Brasil. Então, basicamente, você compra ou você vai representar alguma solução e vai revender com a sua margem, mas prestando o serviço. Então, você pega, exemplo, eu tenho um modelo de revenda aqui na minha empresa. Então, o meu revendedor ele vai comprar a minha licença do meu produto e vai revender para o cliente dele com a margem dele. E com isso ele vai também prestar o serviço de implantação, de treinamento e de suporte. E isso é um modelo que pode ser, dependendo, muito rentável, muito bom. Porque você não tem que necessariamente desenvolver um produto, comprar esse produto. Você não precisa
começar do zero. Você já tem um negócio também que é validado, assim como a franquia. E a receita, ela vai vir justamente pela sua comissão ou pela margem que você tem. Existem revendas que, como eu tenho um preço fixo, existem revendas também que trabalham com porcentagem. E é justamente por você não ter que desenvolver do zero um produto ou um serviço, você já tem um baixo custo de desenvolvimento e uma entrada rápida no mercado. E aí você também pode agregar, combinar vários serviços para você potencializar a sua receita. Você pegar algumas revendas, algumas prestações de serviços e potencializar para o mesmo cliente. Porém, isso tem uma margem que pode ser menor também em certos casos. Você vai ficar um pouco dependente do fornecedor, né, para atualizações, para manutenções, enfim. E te dá um pouco menos de possibilidade de você se diferenciar. Você vai ter que se diferenciar no mercado pelo seu serviço prestado. Então, é um serviço com nota 3 de escalabilidade, dependendo do que você vai revender. Você tem uma previsibilidade boa, principalmente se você trabalhar com receita recorrente, e uma margem interessante, uma margem média em nota 2 e um investimento inicial de baixo a médio. Como eu disse, você tem a revenda DataCamp, agências parceiras do Google, o Google trabalha muito com isso, o RD também trabalha com esse modelo de revenda. E por fim, para a gente terminar, a gente também tem o famoso modelo de negócio de afiliados. Afiliados basicamente são indivíduos, são empresas ou pessoas que querem começar a vender produtos de outras pessoas, produtos de terceiros, e aí em troca você vai vender por uma comissão. E aí, basicamente, essas pessoas promovem esses produtos na internet e conseguem vender, atrair o lead e conseguem ganhar comissão por isso. E algumas vantagens de você, como produtor, usar esse mercado de afiliados para você crescer o seu serviço, o seu produto, enfim, o seu software, seja lá o que quer que você trabalhe. Você pode estar transferindo esse custo de aquisição. Você, por exemplo, vai usar esses afiliados para poder vender para você, eles vão ter o custo deles de tráfego e assim vocês conseguem fazer as vendas da melhor maneira. Você tem um risco baixo, até mesmo de ações trabalhistas com essas pessoas, porque você não está tendo funcionários, vendedores que são contratados, fichados por você. Você tem alguns prestadores aí que revendem o seu produto e ganham uma comissão por isso. E você pode, com esse mercado de afiliado, ter uma expansão muito rápida. Acredite se quiser, tem produtos aí que conseguem crescer muito rápido no mercado justamente pelo uso de afiliados. Porém, tem algumas desvantagens. Claro, você está lidando com pessoas diferentes, você tem um controle baixo sobre... É difícil, na verdade, ter um controle sobre esse tanto de pessoa. Você precisa ter uma comunicação mais efetiva, você precisa conseguir comunicar bem para que todos possam representar bem a marca. Existem possibilidades de fraudes nesse mercado e, obviamente, com a comissão, essa margem vai reduzir um pouco, a sua margem vai reduzir um pouco, mas isso a gente já está contando no momento que a gente já planeja esse modelo de negócio. Então, é um modelo que tem uma alta escalabilidade, uma previsibilidade média, porque vai depender muito da performance das vendas, e uma margem também média. Porém, é um investimento inicial baixo. Você pode abrir um programa de afiliados na internet e divulgar esse programa. Existem alguns marketplaces que podem te ajudar com isso e está tudo certo. Então, existem muitos produtos digitais que fazem isso, muitos produtores que trabalham com afiliados, produtores de cosméticos encapsulados são os mais famosos. Mas eu tenho visto muito softwares que têm usado esse mercado de afiliados para crescer. Então é isso, esses são os 7 modelos de negócio que, na minha opinião, são os melhores para empresas de serviço, mas deixa aqui nos comentários se você conhece algum outro tipo de modelo de negócio, se você discorda de alguma coisa, e eu te convido a você assistir esse vídeo, onde eu te falo a melhor dica de empreendedorismo e de negócios que eu já ouvi na minha carreira. Te vejo no próximo vídeo.